Havia um homem chamado Jó, e sua vida estável foi abalada quando o céu se moveu em seu silêncio. Conheça a história de Jó, um homem justo que teve sua fé colocada à prova em um momento de silêncio celestial. Deus permitiu que Jó fosse testado, sem explicações prévias, tudo o que Jó possuía, desde sua riqueza material até sua felicidade familiar, foi colocado em jogo. O cenário celestial se desenrolava sem que Jó tivesse conhecimento, enquanto ele seguia sua rotina diária de devoção e cuidado com sua família. A permissão divina para a aprovação de Jó revela um aspecto profundo da relação entre a humanidade e o divino, onde a fé e a fidelidade são postas à prova. Em um contexto cósmico de significados ocultos Deus permitiu que Jó fosse testado, sem explicações prévias, tudo o que Jó possuía, desde sua riqueza material até sua felicidade familiar, foi colocado em jogo. O cenário celestial se desenrolava sem que Jó tivesse conhecimento, enquanto ele seguia sua rotina diária de devoção e cuidado com sua família. A permissão divina para a aprovação de Jó revela um aspecto profundo da relação entre a humanidade e o divino, onde a fé e a fidelidade são postas à prova em um contexto cósmico de significados ocultos. Em meio ao caos que se instaurou na vida de Jó, ele se viu confrontado com a fragilidade da existência humana e a incerteza do futuro. A sensação de perda e desamparo o envolveu completamente, levando-o a questionar não apenas sua própria fé, mas também os desígnios divinos que pareciam distantes e incompreensíveis. A escuridão da noite parecia não ter fim, enquanto Jó buscava respostas nos céus silenciosos que ecoavam apenas o vazio. Jó, em meio aos escombros de sua vida antes próspera, levantou-se com um misto de dor e reverência. Seu coração dilacerado ecoava as perguntas sem respostas, mas sua fé permanecia inabalável. Entre destroços e lágrimas, ele se prostrou em adoração, reconhecendo a soberania divina, mesmo em meio ao caos. Cada grito de angústia se transformou em louvor silencioso. Cada lágrima derramada se tornou sacrifício de amor. Jó não amaldiçoou o nome do Senhor, mas ergueu-o acima de todas as circunstâncias adversas. Sua adoração não foi apenas um ato de resignação, mas uma declaração de confiança inabalável naquele que tudo vê e tudo sabe. Assim, entre os escombros fumegantes de sua antiga vida, Jó construiu um altar de fé inabalável que ecoaria através dos séculos como exemplo de integridade e devoção. A dor física se tornou o companheiro constante de Jó, envolvendo cada fibra de seu ser em agonia insuportável. As feridas que cobriam seu corpo não eram apenas marcas visíveis do sofrimento, mas testemunhas silenciosas da batalha interna que ele travava a cada respiração. Cada movimento era um lembrete cruel da fragilidade humana, e cada suspiro era permeado pela sombra da dor lancinante. Jó se via confrontado não apenas com a perda material e emocional, mas também com a limitação física imposta por suas feridas. Sentado sobre as cinzas de sua antiga vida, ele mergulhava nas profundezas do sofrimento físico, enfrentando uma provação que transcendia a compreensão racional e adentrava os recônditos da alma atormentada. A esposa de Jó, em meio à devastação que assolava a vida do justo homem, aproximou-se dele não com palavras de consolo, mas com um grito de desespero. Seu coração dilacerado pela dor não conseguia compreender o sofrimento que os envolvia. Em um momento de fraqueza e desesperança, ela proferiu palavras que ecoaram como o lamento de uma alma aflita. "Você ainda mantém sua integridade?" Questionou ela em meio ao caos que o cercava. "Amaldiçoe a Deus e morra", sugeriu, incapaz de suportar a dor que os consumia. Jó, com olhos marejados e voz trêmula, encarou a mulher que compartilhava sua vida e sua dor em meio à tempestade que se abatia sobre eles. Ele respondeu com firmeza: "E tristeza receberemos o bem de Deus." Suas palavras carregavam não apenas resignação diante do sofrimento, mas também uma fé inabalável na justiça divina. Mesmo diante da adversidade mais extrema,
Jó permanecia firme em sua convicção de que o Senhor era soberano sobre todas as coisas. Três amigos de Jó, ao verem a situação calamitosa em que ele se encontrava, decidiram visitá-lo ao chegarem. Ficaram chocados com a aparência abatida do amigo e permaneceram em silêncio por 7 dias, compartilhando da dor silenciosa que pairava sobre todos. No 8º dia, romperam o silêncio com palavras que pretendiam consolar, mas que acabaram por ferir ainda mais o coração de Jó. Cada um dos amigos tentou justificar o sofrimento de Jó com explicações simplistas e teológicas, apontando supostos pecados ocultos ou falhas morais como causa da provação. No entanto, suas palavras não trouxeram alívio, apenas aumentaram a angústia do homem justo à presença dos amigos. Inicialmente vista como um gesto de solidariedade, tornou-se um fardo pesado de julgamentos e acusações infundadas. Jó viu-se cercado não apenas pela dor física e emocional, mas também pela incompreensão e falta de empatia daqueles que deveriam confortá-lo. Em um momento de profunda solidão e desespero, Jó se viu diante do abismo do silêncio divino. Cada dia de silêncio era como uma espada que perfurava sua alma. Cada noite sem respostas era um fardo insuportável sobre seus ombros já cansados. A ausência da voz de Deus ecoava em seus pensamentos, questionamentos e súplicas. Jó clamava nos confins de sua angústia, esperando por um sinal, por uma palavra, por qualquer indício da presença do Altíssimo. Mas o céu permanecia mudo, como se as estrelas tivessem perdido o brilho e a lua se recusasse a iluminar seu caminho escuro. Em meio ao vazio ensurdecedor do silêncio divino, Jó sentiu-se abandonado e desamparado, lutando contra a dúvida que sussurrava em seu coração atribulado. Cada instante sem resposta era um teste de sua fé, uma prova de sua confiança no Deus que parecia distante demais para ouvir seus lamentos. Mesmo assim, em meio à escuridão que o envolvia, Jó persistiu em sua busca pelo Senhor, erguendo preces silenciosas e lágrimas fervorosas em direção ao céu calado. Quando finalmente rompeu o silêncio, Deus não ofereceu explicações simplistas ou consolações vazias a Jó. Em vez disso, ele se revelou na grandiosidade da criação, fazendo Jó contemplar a vastidão dos céus e a profundidade dos mares. Mostrou-lhe os mistérios das estrelas e a complexidade da vida que pulsa na terra por meio de perguntas que ecoavam como trovões nos ouvidos de Jó. Deus levou-o a refletir sobre sua infinita sabedoria e poder insondável. Cada palavra divina era como um raio de luz que penetrava as trevas do desconhecido, iluminando o caminho da compreensão e revelando a beleza oculta por trás do véu, da dor e do sofrimento. Jó viu-se diante não apenas de um Deus distante e silencioso, mas de um Criador magnífico e transcendente, cujos desígnios ultrapassam a compreensão humana. Na presença majestosa do Altíssimo, Jó encontrou não respostas fáceis, mas uma nova perspectiva sobre sua própria existência e o propósito por trás de sua provação. Deus não apenas respondeu às perguntas de Jó, mas levantou-o para além das limitações da carne e do entendimento terreno, conduzindo-o a uma compreensão mais profunda do mistério da vida e da fé. Após ouvir as palavras de Deus e contemplar sua grandiosidade, Jó se viu diante de uma revelação que transcendeu o intelecto humano em um momento de profunda humildade e reverência. Ele reconheceu a limitação de sua compreensão diante da vastidão do plano divino. Cada pergunta feita pelo Senhor ecoava como um chamado à reflexão e à submissão voluntária. Jó percebeu que suas palavras anteriores refletiam apenas a superficialidade de seu conhecimento e a arrogância de sua presunção. Ele se curvou diante da majestade divina, não em temor cego, mas em adoração sincera. O pó e as cinzas que cobriam seu corpo tornaram-se símbolos da humildade restaurada em seu coração. Em meio ao silêncio ensurdecedor que antes o angustiava, Jó encontrou paz na aceitação de sua pequenez diante do Criador do universo. Sua jornada espiritual o levou além das fronteiras do orgulho e da autossuficiência, conduzindo-o a uma entrega total à vontade soberana de Deus. Assim, Jó experimentou não apenas o arrependimento genuíno,
mas também a restauração da comunhão com o Altíssimo, que acolheu seu coração contrito com amor incondicional. Após passar por todas as provações e desafios, Jó viu sua fé ser recompensada de maneira extraordinária.